apresentação, como é que funciona o monitor e um pouco desses dados, né? Aí depois o Márcio pode ficar liberado, se ele quiser, e aí eu e a Desirê vamos falar um pouco do debate em torno de checagem, qual o papel da checagem, principalmente relacionando com o jornalismo. Márcio, agradeço muitíssimo a paciência, plataformas, deu problema, né, no cadastro do seu e-mail, é um problema que a gente não conseguia mais resolver. Tentei ver com o sistema de informática da PUC, mas não deu. Nós tivemos esse problema com alguns alunos da turma em aulas passadas, e não é por isso que não é uma coisa desse convite que eu fiz para todo mundo. Acontece com algumas pessoas, eu não consigo entender, mas sei que é algum rolo tecnológico aí. Muito, muito obrigada. E aí, bom, fique aí com a palavra. E o Márcio, bom, além disso, é um parceiro aí dessas e de muitas formas de resistir a esses tempos mais que sombrios que estamos atravessando. Muito obrigada, Márcio. Vai lá. Imagina, Rose, eu que agradeço aí o convite de participar. Acho que no fim, idas e vindas, a gente conseguiu uma saída tecnológica boa, né? O pessoal que ia participar é esse mesmo. A gente não teve não limitou as pessoas por causa da escolha da plataforma aqui, não, né? Não limitou, não. Não Que bom. limitou. Então tá bom. Tá bom, deixa eu contar então um pouco o que é o projeto do Monitor e as duas últimas coisas que a gente fez, que acho que é o que você mandou para o pessoal e tal, que eu acho que é o que cabe discutir hoje, né? Então, o Monitor do debate político no meio digital, ele nasceu em 2016, se não me engano. Então, eu entrei na USP Leste em 2013 e comecei a trabalhar lá no GPOPAI, que é o Grupo de Políticas Públicas. Só um minutinho, Márcio. Claro. O Carlos, você conseguiu começar a gravar? Consegui. Que a gente deixa quem quiser gravando. depois. Está gravando. Desculpa, Márcio, pode ir lá. Então, em 2013, eu entrei na USP Leste, eu entrei no Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, é o GPOPAI, né? Então, para trabalhar com o professor Pablo Hortelado. Aí, independentemente, ele estava fora do âmbito do GPOPAI. Em 2015, ele começou a trabalhar com a professora Esther Solano sobre polarização do debate público, né? Então, estava começando a surgir essas manifestações contra Dilma, que depois virariam manifestações por impeachment dela, né? E eles viram nisso um fenômeno novo que eles queriam investigar e começaram a fazer pesquisa de opinião e manifestações. Em 2016, bem no comecinho, eu resolvi também, fora do âmbito do GPOPAI, fazer um levantamento de como que estava essa disputa polarizada no Facebook. Então, ver que tipo de dados a gente conseguiria extrair do Facebook para medir polarização e tal. E aí eu mostrei para eles se interessaram, e aí a gente juntou aí os dois esforços, e desde então a gente está aí, desde o começo de 2016, fazendo investigação de análise de mídias sociais, investigação em mídias sociais, tentando entender esse fenômeno da polarização do debate público, né? E aí, em algum momento em 2016, um pouco antes do impeachment, a gente inaugurou propriamente o que a gente hoje chama do monitor do debate político no meio digital. Então, a ideia era monitorar os veículos de mídia, tanto da grande imprensa quanto os veículos de mídia alternativa, blogs e sites de notícias, que são chamados sites de mídia hiperpartidária, né? A gente tem monitorado eles e calculado o alcance que as matérias têm no Facebook. Então, com isso, o que a gente tenta fazer é ter uma visão, não a visão que é o que o editor está tentando passar para os seus leitores, né? Então, tem outros grupos, tipo o pessoal lá da UFRJ, do Manchetômetro, não sei se vocês conhecem, que eles têm mais esse viés, né? Eles estão olhando para a imprensa e vendo qual é o discurso que a imprensa está fazendo,
está construindo de forma a tentar, de alguma forma, como que esse discurso ele está sendo construído pelos veículos de imprensa, né? O que a gente faz no Monitor é um pouco diferente. A gente está tentando olhar para como isso está sendo consumido, de certa forma. Então, quais são as matérias que estão tendo mais circulação nas mídias sociais? Então, no começo a gente fazia isso, a gente monitorava os sites, né? E via o alcance que eles tinham no Facebook. A gente fez uma porção de coisa de análise de redes também, teve que se adaptar quando entre 2017 e 2018 o escândalo da Cambridge Analytica mudou bastante, o que dava para fazer e o que não dá mais. A gente teve que se adaptar, mas a gente tem feito esse monitoramento e aí nessa adaptação a gente também aproveitou para expandir. Então hoje a gente monitora tanto o Facebook quanto o YouTube e mais recentemente a gente está aprendendo a fazer coisas com o Twitter e com o Instagram. Então, em particular, o Instagram tem outros grupos que fazem há muito mais tempo que a gente. Tem o pessoal lá da UFES, né? O Fábio Malini, o grupo dele, o Henrique Antoine, que fazem pesquisa com o Twitter há muito mais tempo. A gente está aprendendo a fazer isso, mas a gente faz no Facebook há bastante tempo já. Uma das coisas que fica um vácuo, por assim dizer, são pesquisas no WhatsApp. Então a gente sabe, principalmente nas eleições, tem bastante trabalho jornalístico, não tantos trabalhos científicos, né, acadêmicos, mas muito trabalho jornalístico que indicou a importância que o WhatsApp teve nas eleições e no compartilhamento de notícias via WhatsApp. Tem pesquisas de opinião que mostram também que muita gente, uma porcentagem bem grande dos brasileiros tem WhatsApp e uma porcentagem considerável deles leem notícias pelo WhatsApp. Isso certamente teve um impacto nas eleições, algum impacto certamente teve, mas a gente tem um enorme problema de como fazer pesquisa, né? Uma questão, porque o WhatsApp, e eu acho que de maneira acertada, depois do escândalo do Snowden em 2013, eles fizeram um grande esforço de tornar a comunicação interpessoal do WhatsApp uma comunicação segura. Então, numa mão, isso garante que órgãos como a NSA não tenham acesso direto à comunicação interpessoal de quem está usando aquela plataforma. Na outra mão, é muito difícil a gente ter uma noção universal do que está circulando lá. Então, isso tem seu lado bom, seu lado ruim, né? E o melhor que se tem é a pesquisa do pessoal aqui no Brasil, pelo menos, quem está fazendo isso, na minha opinião, o melhor que dá para fazer. Então, tem severas restrições do que dá para fazer de pesquisa com o WhatsApp, mas quem tem tentado fazer o que dá para fazer de melhor é o pessoal lá da UFMG, o professor Fabrício Benevenuto. Ele tem um projeto lá que chama Eleições Sem Fake, né? Ele começou em 2018 com esse projeto, um tanto antes das eleições, de forma a tentar acompanhar o que aconteceria nas eleições. E basicamente o que ele faz, ele procurou, das formas que ele conseguia, encontrar esses grupos públicos de WhatsApp. Eles são públicos no seguinte sentido: você cria o grupo e você gera um link, né, para convidar as pessoas para entrar nesses grupos. Alguém criou esse grupo, criou o link desse grupo e deixou isso disponível na web. É isso que ele está chamando de grupo público. Então ele fez ele tentou buscar o máximo de grupos públicos que ele conseguiu, de grupos cujo convite estava disponível na web, seja no Facebook, principalmente no Google, se não me engano, a metodologia dele é procurar esses links no Google. E aí ele juntou uma quantidade, a gente já vê aqui os números precisos, mas ele juntou uma quantidade considerável desses grupos, e isso dá para a gente alguma noção do que está circulando pelo WhatsApp. Isso não isso não tem uma validade estatística, por assim dizer, ele tem um viés, né? São alguns grupos que a gente consegue seguir, mas ainda assim é o melhor que a gente tem para tentar quantificar o que está circulando de boatos ou, enfim, de notícias que estão circulando no WhatsApp. Isso, as nossas pesquisas, enfim, a nossa vivência aí de acompanhar o debate público, ela sugere que o caminho é mais ou menos esse mesmo. Você tem um boato que está circulando no WhatsApp,
que é uma rede mais protegida, por assim dizer, eventualmente alguém recebe esse boato e compartilha isso no Twitter, eventualmente alguém dá uma notícia, ou no Twitter ou no Facebook, e aí algum veículo de comunicação eventualmente dá uma notícia sobre o fato de uma figura pública ter respaldado esse boato. No caso da Marielle, não sei se vocês vão lembrar, a gente fez um levantamentozinho que foi meio acompanhando esse processo. E foi bem isso que a gente observou. Você tem o boato circulando no WhatsApp, eventualmente isso começa a aparecer no Twitter. Naquele caso da Marielle, tinha uma porção de boatos. O maior era que ela tinha relação com o Comando Vermelho, né? Então, acho que, se não me engano, uma desembargadora postou no Twitter, e aí o fato de ser uma desembargadora endossando isso, os veículos de comunicação começaram a dar notícia não de que a Marielle teria uma relação com o Comando Vermelho, mas que a desembargadora disse isso no Twitter. E aí, com isso espalha, e começa a espalhar em todas as mídias sociais, e isso acaba isso começa a ter um alcance maior. Então, o que o pessoal lá da UFMG fez junto com a gente aqui no monitor do debate político no meio digital foi tentar mapear quais eram os boatos que estavam circulando no WhatsApp no contexto do pronunciamento polêmico do Bolsonaro, em que ele defendeu em rede nacional oficialmente em rede nacional, que se relaxasse o distanciamento social, né? Se relaxasse as medidas de distanciamento social com uma intenção de que a economia tivesse que isso tivesse um impacto menor na economia. Ele acredita nisso, né? Enfim. E aí ele fez o pronunciamento, e aí o Fabrício, a gente ajudou o Fabrício, a gente usou a base de dados do Fabrício, uma parceria com eles lá da UFMG, para tentar ver os boatos que circularam. Vou mostrar para vocês aqui os resultados, tudo bem? Vou ligar aqui o compartilhamento, suponho que isso... Vamos lá, vamos tentar. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Uhum. Sim. Tá bom. Então a gente fez esse estudo. Então, aqui o que eu estava dizendo, né, ele é uma parceria entre o Eleições Sem Fake, que é o projeto da UFMG, coordenado pelo Fabrício Benevenuto, e o Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é coordenado por mim e pelo professor Pablo Hortelado, aqui na USP Leste. Isso aqui está me atrapalhando. Tá. Então, o projeto analisou 2.100 áudios que circulam em 522 grupos públicos. Então, o que eu estava dizendo, né? Então, o que o grupo do Fabrício fez, o Eleições Sem Fake, foi procurar esses convites para grupos no WhatsApp abertos, né? Aberto no sentido de que o convite está disponível na internet. E ele entrou em 522 desses grupos, e o que eles fazem, eles desenvolveram uma tecnologia para extrair a informação que está circulando nesses grupos. Então, eles pegaram tudo que circulou nesses grupos entre o dia 24 e 28 de março, ou seja, são 4 dias desde o pronunciamento do Bolsonaro, né? E esses grupos, se você somar todo mundo que está participando desses grupos, são 18 mil usuários ativos, né? Então, o levantamento identificou que entre os 20 áudios com maior circulação nesse período, 5 negam a gravidade da Covid-19. E 4 deles estão entre os mais compartilhados. Então, aqui tem a descrição. Eu não sei se vocês têm esse link, eu posso passar, depois eu passo aqui no chat. Eu passei para eles esse. Ótimo. Já então, tinha aqui passado. são a descrição dos áudios que estavam com maior circulação nesses grupos de WhatsApp. E então, por exemplo, tem aqui em que uma pessoa ele questiona por que é que os moradores de rua não estão sendo afetados pelo coronavírus. Então, a ideia é que, se isso é tão sério, por que a gente não está vendo os moradores de rua sofrendo disso? Então, de alguma forma, ele está questionando se isso é tão sério assim ou não, né? Depois, um suposto médico em Presidente Prudente dizendo que
que os hospitais estão vazios. O que possivelmente aconteceu mesmo, né? Mas de qualquer forma é diminuindo, digo, Uhum. a medida de distanciamento social fez com que as pessoas tivessem menos acidentes, né? Então, de fato, hoje eu estava lendo que de fato teve uma diminuição dos casos hospitalares, o que é bom, porque o que faz com que abram leitos para quando vier, quando aumentar, a gente está num aumento exponencial, né, do número de casos de Covid, Uhum. e esses leitos que estão abrindo eventualmente vão ser, eventualmente não, nas próximas 2 semanas devem ser preenchidos pelos casos de coronavírus, né? Mas de qualquer forma, é um áudio que circulou bastante, de novo, questionando se isso é tão sério, dado que um suposto médico em Presidente Prudente estava dizendo que tinha diminuído o número de casos precisando de internação, etc. Aí depois um outro áudio de comentando sobre as funerárias em Lindoeste, no Paraná, em que alguém supostamente teria comprado caixões, imaginando que faria lucro com isso, com a pandemia de Covid, e tinha perdido muito dinheiro com isso e tal, também questionando se isso tudo não era invenção. E um outro, esse é o sexto áudio que mais circulou, né? Era uma pessoa comentando de um acidente de ônibus, que na verdade é uma pessoa que foi trocar o pneu do ônibus de caminhão, perdão, e acabou morrendo na hora porque o pneu estourou e que isso teria sido contabilizado como morte por Covid-19. Então, também ele está questionando se esses números de mortes não estão sendo aumentados porque teria supostamente casos que não foram de Covid-19 que estão sendo contabilizados como efeitos de Covid-19. E por último, aqui o que a gente coloca entre os mais compartilhados, que mais circularam no WhatsApp, é esse suposto chefe no hospital em Acari, no Rio de Janeiro, dizendo que estão sobrando leitos nos hospitais e que é para as pessoas voltarem ao trabalho. Tem um padrão, né? Tem uma diferença. Deixa eu tirar aqui um pouco, daqui a pouco eu volto para os slides. Tem uma diferença, a gente às vezes chama atenção disso, né? O que a gente pelo menos tem visto como que é chamado como fake news são esses quando um blog ou algum veículo sem apuração profissional ele está mimetizando de alguma forma o formato, a forma jornalística, né? Então a gente viu bastante disso, a gente tinha feito, eu não vou entrar aqui porque é um monte de coisa, né? Se for para mostrar, eu queria focar nos últimos trabalhos que a gente fez, mas a gente já fez levantamento no passado de ver os principais veículos hiperpartidários que de alguma forma eles estão mimetizando a forma notícia para veicular uma opinião ou eventualmente só um recorte de uma notícia de maneira exagerada e tal. Isso aqui é o fenômeno que a gente viu muito acontecendo nos últimos anos e que é o que eu acho que alarmou todo mundo sobre essa coisa das fake news. O que a gente vê no WhatsApp é uma coisa um pouco diferente, esse formato do boato, né? O boato tipicamente é uma pessoa que ela está se colocando como autoridade, seja porque ele é um médico num hospital, ou seja, eu vi em primeira pessoa, eu conheço alguém que viu uma coisa estranha. Então, no caso do cara que estava colocando como testemunho próprio de que ele viu lá sendo contabilizado como caso de coronavírus, quando na verdade era uma pessoa que teria morrido num acidente. Então, ele está se colocando como testemunho ocular, né, de alguma coisa. Esse é o formato que acontece mais no WhatsApp. A gente tem, às vezes que a gente faz levantamento no WhatsApp, tipicamente assim, é um áudio ou é um texto e alguém falando como autoridade ou como conhecendo alguma autoridade e aí usando dessa autoridade ou dela ter testemunhado alguma coisa para espalhar uma informação ou inverídica ou exagerada ou enfim, por exemplo, aquele caso desses que eu mostrei, aquele caso do médico de Presidente Prudente é o que me parece que pode até ser verdade, certo? Mas ainda assim ele está colocado de uma maneira exagerada, colocado como intenção de diminuir a importância, a gravidade da Covid, o que certamente não é
não condiz com a realidade e tal. Nesse caso, esses áudios que a gente levantou, o trabalho do monitor nunca é um trabalho de apuração de notícias, né? Isso é um trabalho jornalístico. Às vezes que a gente fez a apuração, a gente sempre fez com parcerias, né? Então, algumas vezes, acho que o parceiro nosso mais... A gente já fez com uma porção de grupos aí de fact-checking, né? De agências de fact-checking. Mas o que é mais próximo aí, que a gente já fez uma porção de estudos juntos, é a agência Lupa. Então, no passado, a gente já fez algumas coisas com eles e tal, mas dessa vez quem apurou foi o Fantástico, né? Então, essas que eu mostrei, se eu não me engano, na matéria eles fazem a apuração, eles de fato vão e conferem que cada uma delas ou que saiu na matéria, né? Enfim, as que saíram na matéria que de fato não condizem com não condizem com a verdade e tal. Esse foi a pesquisa que a gente fez recente sobre os boatos que estavam circulando. A interpretação que eu acho que faz sentido é que ela vai na seguinte direção. O Bolsonaro e a equipe dele, eles são muito atentos ao que está circulando no WhatsApp e o que está circulando nas mídias sociais. O pronunciamento do Bolsonaro, ele de alguma forma, ele não fala, né? Ele não endossa nenhuma dessas notícias falsas, mas de alguma forma ele reverbera, né? Então, as pessoas que estão acompanhando esses boatos circulando, quando eles veem o Bolsonaro dizendo em rede nacional que é para voltar para o trabalho, que os governadores estão exagerando, que não é tudo isso, eles automaticamente lembram dos áudios que eles viram no WhatsApp ou das coisas que eles viram nas mídias sociais, e isso de alguma forma reverbera naquilo que eles estão assistindo o presidente pronunciando, né? Aí, mais recente, não sei se eu posso já fazer assim de uma vez, não sei se... Você que manda, Márcio. Se me deixar, eu sou meio acelerado, vocês me seguram qualquer coisa, tá bom? Vocês interrompem e tal. O que eu quis fazer mais recente, logo em seguida, foi tentar ver como que o discurso do Bolsonaro, o pronunciamento, né? Qual que é o efeito que isso teve nas mídias sociais, nas contas oficiais do Bolsonaro, nas principais mídias sociais. Então esse é o outro estudo que eu mandei para a Rosa, que eu sei que ela encaminhou para vocês. Então esse que eu queria mostrar aqui, vou abrir de novo a minha para mostrar para vocês meu. Então esse é o outro. Então o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou um ano. Isso foi legal porque foi a primeira vez, acho que a gente estava com meios de monitoramento de todas as principais mídias sociais. Então, todas eu estou chamando das principais o Facebook, o Twitter, o Instagram e o YouTube. O Bolsonaro tem contas oficiais em todas essas 4 mídias sociais. Então, ele tem um canal no YouTube e ele tem perfis no Instagram, no Twitter e no Facebook. O que a gente fez foi ver num período de um ano. Então eu peguei um ano para trás, eu estava no fim de março, então eu fiz desde o fim de março de 2019 até o dia que eu fiz o levantamento, eu fui olhando para uma série de métricas nessas 4 mídias sociais da conta oficial do Bolsonaro em cada uma delas. Então aqui eu estou mostrando para vocês como é a variação do número de novos seguidores que ele teve no Facebook por dia, no período de um ano. É bem claro que ele tem picos, né? Tem momentos em que ele ganha um monte de usuários, de seguidores de uma vez. De vez em quando, se olharem aqui com muito cuidado, não é que ele nunca perde. Às vezes ele perde alguns usuários, mas é da ordem de poucas centenas de usuários que ele chega a perder. Tipicamente, ele tem uma média de ficar ganhando usuários. O Facebook dele tem milhões de usuários, e não só no Brasil. Aqui cabe até um parênteses outro dia, logo antes da gente entrar em que começou as medidas de distanciamento social, a gente fez um evento, um encontro com pesquisadores franceses e pessoas que também estão pesquisando mídias sociais, né?
e eles mostraram para a gente quais eram as contas que eram mais seguidas pela direita francesa, e a gente ficou chocado que as maiores eram o Donald Trump disparado, e em segundo lugar a conta da... Como chama o partido francês? Marine Le Pen? É o partido dela, esqueci o nome. É o partido da Le Pen. É o segundo a conta mais seguida, e o terceiro é o Bolsonaro. O terceiro conta mais seguida pela direita francesa é a conta do Bolsonaro. Então, ele tem seguidores numa direita, inclusive, internacional, né? Isso no Twitter, mas só para dar uma dimensão, assim, as contas dele têm muitos e muitos seguidores, são milhões, né? E aqui a gente está olhando a variação que isso tem por dia. O que me chamou a atenção é que os picos, eles coincidem com momentos de polêmica, principalmente momentos em que ele está sendo atacado pela imprensa. Então aqui tem um pico que é no dia em que o prefeito de Nova York cancela a visita que ele tinha marcado, né, de receber o Bolsonaro lá em Nova York, e aí ele desmarca. Nesse momento ele tem um pico de mais de 10 mil novos seguidores só naquele dia. Isso possivelmente, inclusive, não devem ser só brasileiros aqui, né? Aqui tem um outro momento em que o Bolsonaro aqui estava completando 180 dias em que ele assumiu como presidente, estava tendo muitas análises na imprensa, avaliando esses 80 dias. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente estava na final da Copa América, ele tinha ido assistir a final da Copa América no estádio, e aí você tem um choque entre essas duas coisas, né? Analistas criticando os seus 180 dias e ao mesmo tempo que ele está lá na final da Copa América e os seus defensores defendendo, tem também um pico de seguidores nesse dia. Aqui a crise da queimada na Amazônia, né? Também tem um pico. Aqui é o caso do condomínio Morada do Sol. Então, quando o porteiro do condomínio, né, ele associa a família Bolsonaro com o caso Marielle Franco, aqui tem um pico também. Isso tem uma repercussão no Jornal Nacional, etc. Tem um pico. Aqui é o caso em que uma jornalista do Estadão, ela dá uma matéria dizendo que o próprio Bolsonaro teria convocado para os atos do dia 15 de março usando o seu WhatsApp pessoal. Então aqui tem outro pico. E finalmente o pronunciamento do dia 24 de março, ele é o maior dos picos nesse período de um ano, e ele é muito maior do que os outros, né? Ele é mais do que 2 vezes maior do que qualquer outro pico. Nesse dia não, né? Porque não é um dia só aqui, são 2, 3 dias. São 2, 3 dias em que ele teve mais de 40 mil novos seguidores por dia. É o maior pico, né? Então, isso me chamou... São 2 coisas que me chamaram bastante atenção. Essa correlação entre ele ganhando seguidores nos momentos de polêmica, principalmente nos momentos em que a polêmica ela é encampada pela imprensa, né? Nesses momentos, nas mídias sociais, é controverso, né? Ele perde apoio na imprensa, né? Ou na esfera pública tradicional, e ele ganha apoio nas mídias sociais. Isso eu estou olhando para o Facebook, mas uma coisa muito parecida acontece no Instagram. Então, aqui também, número de seguidores por dia no Instagram, também tem seus picos. Os picos são diferentes, então a gente tem mídias diferentes, elas têm lógicas diferentes, o que se poderia esperar. Então no Instagram, coisas como ele ter tirado uma foto com o Ronaldinho Gaúcho tem um impacto diferente, isso não teria um efeito no Facebook, isso tem um efeito no Instagram. Tem aquele dia do sequestro que culminou lá na Ponte Rio-Niterói, né? Teve se eu não me engano, é uma foto também. Ele vai lá e tira uma foto, isso também tem um impacto. Quando ele vai no Brasil Urgente, aqui também tem um pico. Quando ele vai no programa do Silvio Santos, se eu não me engano, é esse pico aqui. Mas, de novo, de longe, o maior dos picos é logo depois do pronunciamento. Aqui, se alguém estivesse perguntando, aqui sim tem uma queda significativa no número de seguidores dele no Instagram. Aparentemente está associado a ele ter chamado a Greta de pirralha. Que pariu. No Twitter, não é tão marcante a coisa do pronunciamento, mas também, de novo,
Tem os picos também, ela tem uma lógica um pouco diferente. Aqui eu estou olhando para o número de retweets. Então, no Twitter, aparentemente, eventos oficiais, por exemplo, a visita dele no G20, a participação dele no G20, no G7, tem uma importância que no Facebook não chega a criar um pico, no Twitter isso tem uma importância. O maior pico no Twitter é a convocação é o dia, na verdade, dos atos do dia 15 de março. O pronunciamento é o segundo maior pico. E no YouTube, de novo, você tem também uma lógica específica. Então, o Paulo Guedes ter participado do programa da Globo News é o segundo maior pico. Você tem um monte de vídeos quando o Lula foi solto, um monte de gente criticando quando o Lula foi solto, etc. Isso é um pico. Mas o maior de todos também é o dia do pronunciamento. São os dias que se seguem ao pronunciamento, né? Enfim, só para mostrar que aquele efeito não é uma coisa específica do Facebook, acho que sem prejuízo de que, de fato, principalmente no Twitter, o Twitter ele é muito tomado por robôs, etc. Mas eu acho que essa constância em todas intermídia, né, intermeios, sugere que esse é um efeito que não é só um efeito artificial de perfis fake, robôs, né? Isso, de fato, teve um impacto teve um certo setor da população que foi apoiá-lo nas mídias sociais. Aqui é uma tabelinha resumindo os resultados todos. Então, são todas as plataformas, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, todas as métricas que a gente olhou. Então, número de novos seguidores, número de reações, de compartilhamentos, de comentários no Facebook, no YouTube, número de novos seguidores, visualizações curtidas no Twitter, no Instagram. Ele ganhou, aqui a média, a cada 72 horas no ano todo. Então, sei lá, por exemplo, só para explicar aqui a tabela, né? Então, em média, a cada 72 horas, no período de um ano, a página do Facebook do Bolsonaro ganha 7 mil novos seguidores a cada 3 dias, né? E nos 3 dias que seguiram ao pronunciamento, ele ganhou 71 mil novos seguidores, o que seja 10 vezes mais, né? Isso que é a proporção que está aqui no fim. Então dá para ver que em todas as métricas ele tem um aumento fora do padrão logo depois do pronunciamento, e ele ganha seguidores em todas as mídias sociais, ele ganha bastante seguidores em todas as mídias sociais nesse período que se seguiu ao pronunciamento. O jeito que eu estou interpretando, logo depois que a gente soltou esse estudo, saiu uma pesquisa da XP e ontem saiu uma pesquisa do Datafolha, né, mostrando que ele teve perda, né, de apoio. O dado do Datafolha, eu acho que é o que eu acho mais seguro. O dado do Datafolha, ele diz que 15% dos eleitores do Bolsonaro se dizem arrependidos de ter votado nele. Eu acho que esses dados eles não são contraditórios. Eu acho que o que aconteceu é que uma parte dos eleitores se arrependeram, né, de ter votado nele. Em outra mão, ele ganhou algum apoio nas mídias sociais. O saldo nas mídias sociais, eu estou absolutamente convencido de que foi positivo e não foi pouco positivo. Foi um momento, desde que ele assumiu como presidente, em que ele ganhou mais seguidores. O momento na série histórica toda que ele ganhou mais seguidores era durante a campanha eleitoral, não tenho dúvida. Mas desde que ele assume como presidente, esse é o momento que ele mais ganhou seguidores. O saldo eleitoral ainda é um pouco difícil de medir. Aparentemente, ele está perdendo apoio, né? No geral. Mas a sensação que eu estou tendo aqui, arriscando um pouco, especulando um pouco, é que ele está perdendo apoio dos moderados e ganhando apoio entre os radicais. Então, eu tenho uma lembrança de um trabalho da Isabela Calil, não sei se vocês acompanham o trabalho dela, eu acho muito bom. Sim. Os trabalhos dela, ela mostrava que tinha um descontentamento de eleitores mais radicais do Bolsonaro, que votaram nele e que eventualmente acharam que ele estava sendo... Eles estavam descontentes com o governo Bolsonaro, mas não porque o Bolsonaro estava sendo exageradamente radical, mas pelo contrário, porque ele não tinha sido suficientemente, que ele não estava cumprindo o suficiente com aquilo que ele tinha prometido. Eu acho que o que eu estou vendo aqui,
que esses dados estão mostrando é que para esse grupo que é mais engajado, que está mais envolvido com as mídias sociais, ele ganhou apoio depois do pronunciamento, né? Ele ganhou apoio nas mídias sociais. Tipicamente, quem está acompanhando nas mídias sociais é um grupo mais engajado, né? Aqui só, eu não vou passar aqui, mas se vocês quiserem conversar, eu fiz tem as séries históricas de todas as métricas. Então, tem número de reações no Facebook, número de compartilhamentos no Facebook, número de comentários no Facebook, número de favoritos no Twitter, curtidas no Instagram, comentários no Instagram e visualizações no YouTube, descurtidas no YouTube e comentários no YouTube. Em todas as métricas, ele tem um pico no dia do pronunciamento. Na maioria delas, esse é o maior pico da série histórica de um ano. Em algumas delas é o segundo maior, ficando atrás do dia dos atos, do dia 15 de março, recente. Tem isso também, né? O pronunciamento está nesse contexto. Nas mídias sociais, as mídias já estavam bastante ativadas pelos atos de 15 de março. Tinha uma compreensão das pessoas que estavam mais engajadas nas mídias sociais de que havia um embate entre executivo e legislativo e que eles precisavam defender o executivo. Uma parte dessas pessoas que estão mais engajadas foram para as ruas no dia 15 de março, mesmo a gente já estando, né, num período de distanciamento social. E aí o pronunciamento vem nessa toada, como se o Bolsonaro estivesse sendo atacado por todo mundo e que as pessoas mais engajadas têm que defender ele. É mais ou menos nesse contexto que isso acontece. Por isso que eu estou dizendo que me parece que ele está perdendo o apoio entre os mais moderados e ganhando entre os mais engajados.